perigo da normalidade. Existe o perigo naquilo que é normal. Pedro, me explica melhor. Vou te explicar. A Bíblia diz que Jesus era muito amigo de Lázaro, ao ponto de chorar naquela experiência da morte de Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro, tanto que quando Cristo ressuscita Lázaro, no próximo capítulo, em João capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Jesus resolve passar na casa de Lázaro para poder ceiar com ele, ter um tempo de mesa com ele. No sentido bíblico, trazendo para os nossos dias, em capítulo 12 de João, o que dá a entender é que Jesus era tão amigo de Lázaro que ele resolveu passar na casa de Lázaro para tomar um café, para ver como Lázaro estava. Então, a rotina de Jesus com Lázaro era uma rotina que não era tão inédita mais, porque Jesus era muito amigo de Lázaro. Então, constantemente, a gente vai ver isso, principalmente no Evangelho de João, Jesus estava com Lázaro. Constantemente Jesus estava na casa de Lázaro, Jesus estava numa comunhão com Lázaro. E quando a gente olha para João capítulo 12, a gente vai ver a cena do momento em que Jesus chega na casa de Lázaro. E a cena é o seguinte: Jesus chega, se assenta na mesa, Lázaro se assenta na mesa com ele, Marta começa a procurar as coisas para servir Jesus, porém, eu e você sabemos da história, Maria vai lá e molha e unge os pés de Jesus com aquele perfume, e a gente conhece essa história, tem música dessa história. Mas o que é interessante aqui é que é perceptível na forma que Lázaro trata Jesus, em João capítulo 12, que para Lázaro a visita de Jesus já não era mais tão inédita, já não era mais algo inédito para ele, porque se tornou normal. Jesus estar na casa de Lázaro já era algo normal, e a reação de Lázaro com a presença de Jesus, ao sentar na mesa e apenas conversar com Jesus, a reação de Marta em servir Jesus, é perceptível que para eles aquilo ali já não era mais inédito, aquilo ali já não era mais surpreendente, aquilo ali já se tornou normal. Mas tem um porém: para Maria, a presença de Jesus era algo inédito ainda. Tanto que a reação de Maria não é sentar na mesa, não é fazer outra coisa, mas Maria olha para a presença de Jesus na casa dela e diz assim: cara, não tem como eu fazer outra coisa se não me dobrar, ungir os pés dele, me derramar diante da presença dele. É como se Maria estivesse dizendo assim: nunca vai ser normal para mim a presença de Jesus na minha casa, nunca vai ser algo comum para mim, eu sempre vou reagir como se fosse algo inédito. Então a gente aprende nessa história que aquilo que é normal tem o perigo de tirar o brilho dos nossos olhos. A normalidade tem um perigo, que é humanizar tudo, que é normalizar todas as coisas. Então, por exemplo, talvez para a maioria de nós, e eu vou bater hoje, essa noite, em um ponto, mas talvez 100% de nós que estamos aqui, existem cultos de domingo que a gente não vem mais com o sentimento de: meu Deus, estou indo encontrar com Jesus. Mas a gente vem com esse pensamento normalizado de que a gente está vindo para mais um culto, onde a gente vai viver a experiência do culto. Talvez a gente até vai chorar, talvez a gente vai até falar em línguas, mas foi apenas mais um culto. Eu não sei se você já cultuou com o pessoal da casa de recuperação. Alguém aqui já cultuou com eles? Gente, é inédito. Parece que eles são muito mais apaixonados do que a gente. Um hino da harpa que a gente está cantando só por cantar, eles estão aqui levantando a mão, eles estão chorando, eles estão gritando. Por quê? Porque aquilo ali, estar diante de Jesus para eles, não é tão normal quanto é para a gente. Então a normalização, ela tem um perigo, que é tirar o brilho dos olhos daquilo que é muito precioso. E eu tenho uma denúncia contra a minha vida primeiramente, mas para todos nós aqui essa noite, que é verdade, nós temos nos acostumado com cultos.
Nós temos nos acostumado com a rotina cristã, a rotina evangélica. Por exemplo, em uma das reuniões, o pastor citou isso. É verdade entre nós que não há mais tanta comoção e expectativa quando se fala de um encontro com Deus como tinha há um tempo atrás. Aquilo me pegou, porque eu lembrei de quando eu era a primeira igreja que eu fui, uma igreja batista renovada. Cara, a gente ficava esperando o dia do encontro com Deus. A gente esperava com aquela expectativa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no encontro, quando eu cheguei na igreja e vi o cartaz do encontro, as minhas pernas tremeu quase um mês, porque na minha cabeça, de novo convertido, eu era cheio de demônio. Então eu pensava assim, meu Deus, quando eu for para o encontro, alguma coisa vai manifestar. Porque a ideia que a gente tinha quando anunciava um encontro era aquela maravilhosa expectativa de viver algo que a gente não vive diariamente, que é a experiência com o poder e a presença de Deus. Mas verdade é que nós temos nos acostumado com a rotina evangélica, e isso tem tirado a nossa expectativa da manifestação da presença de Deus. Então, por exemplo, sábado vai ter vigília. Irmãos, a gente precisa estar com a expectativa lá em cima. É porque nós vamos cantar corinho de fogo? Não, é porque é mais uma oportunidade de ficarmos até um horário que a gente não costuma ficar, esperando que Deus venha mais uma vez com a sua presença sobre nós. Então, em nome de Jesus, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que ter uma rotina evangélica não é vantajoso. Vantajoso é quando a nossa rotina é afetada pela fome, pela presença de Deus. Porque se a nossa rotina está normalizando a experiência com Deus, ela está trazendo mais desvantagem para a gente do que vantagem. Leonard de Ravenhill, ele tem duas frases que me encantam. Olha isso, irmãos. Leonard de Ravenhill, ele diz assim, presta atenção de verdade nisso: a única razão pelo qual não temos um avivamento é porque nós estamos dispostos a viver sem ele. Vou repetir: a única razão pelo qual nós não temos um avivamento é porque nós estamos acostumados ou dispostos a viver sem ele. E ele ainda diz mais, ele diz assim, olha: enquanto estivermos satisfeitos em viver sem avivamento, assim nós viveremos. Leonard de Ravenhill. Irmãos, olha o peso dessa frase. Enquanto a gente estiver acostumado a não ter mais nenhuma invasão do Senhor nos nossos cultos, a gente vai viver desse jeito. Como assim, Pedro? Eu não sei se vocês lembram dessa experiência aqui, mas teve um culto que o Isaías estava tocando no domingo aqui, era a pastora Francilene que iria ministrar, estava nos 7 pilares, e aí a adoração começou a fluir, daqui a pouco veio um jovem lá de trás, era o Paulo Rian, ele se jogou aqui na frente, e aí veio mais alguma irmã e caiu aqui na frente. Aí eu lembro que o pastor Lucas foi na pastora Francilene e falou para ela assim: só ministra, sobe lá e ministra. E o Isaías continuou ministrando, e ela veio, trouxe a palavra, e aquele dia o culto praticamente não terminou. Isso precisa acontecer toda vez, Pedro? Não. Mas isso tem que ser o desejo mais profundo do nosso coração, de entrarmos para o culto e ficarmos na expectativa: o que pode acontecer hoje? O que ele pode fazer? E sabe qual é o meu medo, irmãos? É que a síndrome dos amigos de Paulo pega a gente. Vira para esse irmão bonito que está do seu lado e pergunta para ele aí: e aí, você é um amigo de Paulo? Ele não vai entender não. Mas irmãos, o meu medo é que essa síndrome dos amigos de Paulo pegue a gente. Porque a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 9, que Paulo, ainda sendo chamado Saulo, ele vai pegar cartas para ir para Damasco, para matar os cristãos, percorrer atrás dos cristãos. E ele vai pegar
não sei quantos homens, mas vão com ele no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, o Senhor Jesus vai aparecer para Paulo. Paulo vai ter uma visão que vai mudar a vida de Paulo. Depois daquela experiência, Paulo foi completamente outro, mas tem um porém. Paulo estava acompanhado com alguns homens. Por isso que eu chamo amigos de Paulo. E esses homens, a Bíblia vai dizer que eles estavam perto de Paulo na hora que Paulo teve a experiência. Ou seja, eles estavam do lado da experiência. A Bíblia fala que eles ouviram a voz do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados e não viram nada. E eu te pergunto, irmão, o que aconteceu com esses homens? Alguém sabe me dizer se a vida deles foram mudadas? Você sabe o que eu estou querendo dizer essa noite, em nome de Jesus? Que você pegue isso no seu espírito. É que a gente pode estar como esses homens, amigos de Paulo. Nós estamos perto, do lado da experiência. Nós estamos ouvindo a voz, mas os nossos olhos estão fechados. A gente está perto da experiência. A gente está do lado de uma irmã que teve a vida mudada pelo Senhor no mesmo culto em que eu estava e nada aconteceu comigo. A gente está do lado da experiência, a gente participa de culto de domingo, de conferência, a gente participa de tanta coisa, nós estamos perto da experiência, nós estamos ouvindo a voz. Deus está falando através dos seus ministros, nós estamos ouvindo a voz, mas os nossos olhos estão fechados e nós não estamos conseguindo ter a revelação de Jesus. E isso me preocupa, irmãos. Isso me preocupa porque eu posso estar vivenciando um culto onde 10 pessoas têm a vida transformada por causa da revelação que teve naquele culto. E eu estando perto dessa experiência, mesmo assim os meus olhos não conseguirem enxergar o Senhor Jesus. E a minha vida não ser mudada. A gente está perto da experiência. Estamos ouvindo a voz. A mesma mensagem que mudou e que vai mudar a vida de alguém aqui essa noite. Você está ouvindo essa mesma voz. Mas você pode estar com os olhos fechados e não tendo a revelação do Senhor Jesus, o qual pode mudar a sua vida. Irmãos, é perigoso demais. É perigoso demais os nossos olhos estarem fechados. Porque se os nossos olhos estiverem fechados, escute e eu vou te explicar. Se os seus olhos estiverem fechados, você pode estar conversando com Jesus e indo para um caminho longe do seu propósito. Vou usar a frase do pastor Lucas, diga misericórdia. Pedro, como assim? Sim, irmãos. Os discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles estão saindo de Jerusalém, o lugar que o Espírito ia descer, saindo do lugar de propósito. E Jesus aparece para ele, a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecessem. E mesmo eles conversando com Jesus, eles continuaram indo para longe do propósito. Só quando Jesus abriu os olhos deles, a Bíblia diz que na mesma hora eles retornam para Jerusalém, para o lugar de propósito. Agora minha pergunta é, e se Jesus não tivesse abrido os olhos daqueles homens? Até onde eles iriam? Até onde eles se distanciariam de Jerusalém, que era o lugar que o Espírito ia descer? Então o perigo de ter os olhos fechados é que nós podemos estar conversando com Jesus. E quando eu digo conversando com Jesus, eu não digo na intimidade, mas eu digo que a gente pode estar aqui todo domingo, na hora que o dirigente diz assim, vamos orar para começar o culto, você está lá, Senhor, abençoa esse culto, muda a minha vida. Na hora que a gente tem um propósito de oração, você até vem, participa de tudo. Você se relaciona
com a experiência do culto. Você conversa com essa experiência. Mas mesmo assim você está se distanciando do propósito. E por quê, Pedro? Porque os seus olhos estão fechados. Porque os seus olhos precisam ser abertos pela pessoa de Jesus. Porque os seus olhos precisam ser tocados pelo Senhor. Irmãos, será que você nunca se perguntou? Por que tem gente... irmãos, isso quebra o meu coração. Você que é líder, você vai saber do que eu estou dizendo. Por que tem gente que caminha com a gente? Gente que fala em línguas. Gente que é um bom líder, tem um ministério, tem paixão por Jesus. Sabe? E daqui a pouco se desvia do nada. Daqui a pouco parece que nunca foi crente. Gente, será que era falsidade? Não era falsidade, realmente amava o Senhor. Era verdade aquilo ali, mas a distração fez com que os olhos dele fossem fechados e não conseguisse contemplar a glória de Cristo. E o trabalho do diabo, irmãos, o Deus desse século, ele tem uma função, é cegar o entendimento dos incrédulos. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você entenda isso. Em nome de Jesus, nenhuma das nossas rotinas é capaz de manter alguém aqui. Nenhuma das pessoas que levantou a mão dizendo que tem mais de 5, 10, 15, 20 anos de cristão, estão aqui por causa do sistema, ou por causa da religião, ou por causa dos nossos usos e costumes. Mas vocês estão aqui porque um dia os olhos de vocês foram abertos e vocês tiveram a revelação de Jesus, que fez com que vocês jamais saíssem ou pensassem em abandonar a presença do Senhor. Irmãos, é a experiência com a presença que nos mantém aqui. Agora, se a presença de Deus não estiver no nosso meio, até quem está chegando está comprometido. Porque eles precisam chegar aqui. Quem vai vir? E eu sei que vai vir muita gente. Eu creio nisso. Mas eles precisam chegar e encontrar uma única coisa no nosso meio: a manifestação da presença de Deus. E isso só vai vir quando os nossos olhos forem tocados pela pessoa de Jesus. E é por isso que Paulo se preocupa tanto no texto que a gente leu. Por isso que Paulo, ele olha para a igreja de Efésios e diz assim: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, abertos, com 3 propósitos: para que vocês conheçam a esperança pelo qual Ele vos chamou, e para que vocês conheçam as riquezas da herança de Deus, e que vocês conheçam a grandeza do poder que está sobre vocês. Então entenda comigo, irmãos, Paulo estava orando para que nós como igreja tivéssemos os olhos do nosso coração abertos. Sabe para quê? Para 3 coisas. Primeiro, para que a gente conhecesse a esperança da glória. Repita comigo: esperança da glória. Para que a gente conhecesse a herança de Deus. Repita: herança de Deus. E terceiro, para que a gente conhecesse o grande poder que está sobre nós. Repita isso: o grande poder que está sobre mim. Irmãos, é isso que Paulo estava orando. Ele estava dizendo assim: olha, se os olhos de vocês estiverem abertos, vocês vão entender essas 3 coisas. E para mim encerrar, ou caminhar para o encerramento, eu quero te explicar quais são essas 3 coisas. Paulo estava orando para que nós como igreja tivéssemos os olhos abertos. Primeiro, para que a gente entendesse a esperança pelo qual nós fomos chamados. Essa esperança, os discípulos tratavam como a esperança da glória em Cristo Jesus. Você sabe que esperança é essa?
é a esperança do futuro glorioso que nos espera. Não é um futuro terreno, irmãos. Não é uma vida boa. A verdade é que talvez nós estamos aqui usando Deus para conseguir uma vida boa, para conseguir um emprego bom, para conseguir uma família boa, para conseguir uma finança boa. Não tem problema em nada disso. Só que essa não pode ser a finalidade. A finalidade tem que ser a eternidade, irmãos. Você tem que estar aqui por causa da eternidade. E talvez seja isso que está faltando na gente. Aquela paixão pela volta de Jesus. Minha esposa esses dias falou assim comigo: amor, né? Eu estou com saudade do começo da minha caminhada, porque eu tinha muita expectativa da volta de Jesus. Eu falava para minhas amigas largarem faculdade, porque Jesus ia voltar. Eu queria largar tudo, porque Jesus ia voltar. Tem que largar tudo, irmãos? Não. Mas vamos ser sinceros, irmãos. Qual foi a última vez que a gente se reuniu para falar da volta de Jesus? E o que Paulo está dizendo é que quando a gente tem os olhos abertos, nós conhecemos a esperança gloriosa. A esperança gloriosa é a esperança e a certeza que nós temos de que nenhuma tribulação momentânea nessa vida se compara à glória que há de ser revelada no dia da volta de Cristo. Paulo está dizendo assim: se vocês tiverem os olhos abertos, vocês vão parar de olhar para a terra com tanta esperança, e vocês vão voltar a conhecer a esperança da glória, que é o futuro glorioso na eternidade, quando o Senhor Jesus voltar. Você sabe o que Paulo está dizendo nas nossas palavras como igreja? Paulo está dizendo assim: no dia que vocês tiverem os olhos abertos novamente, vocês vão voltar a falar do céu, vocês vão voltar a pensar nas ruas de ouro, vocês vão voltar a pensar na eternidade, no dia que Ele voltar, no momento do encontro verdadeiro com o nosso Senhor. Irmãos, de verdade, cadê a nossa paixão pelo céu, pela eternidade? Será que essa vida já nos consumiu ao ponto da gente não conseguir acordar um dia sequer pensando em como que será aquele dia? Paulo está dizendo assim: nós como igreja precisamos voltar a ter essa esperança. Irmãos, eu estava lendo hoje a palavra, toda a frase de Paulo era essa: não, mas não importa a tribulação, nós cremos na esperança da glória que um dia vai vir. Ah, Paulo, você está machucado, você vai ser preso, você vai ser morto, Paulo. Não me importa o que aconteça nessa vida, a minha esperança está na eternidade com Jesus. Irmãos, é por isso que a ansiedade aumenta no nosso meio. Eu sei que existe ansiedade, como é que diz? Isso, a doença mesmo, eu sei que existe isso. Eu preciso, inclusive, cuidar dessa área da minha vida. Eu sou um cara muito ansioso. Eu sei que existe realmente a depressão. Mas, irmãos, não é normal um povo que tem a esperança de que já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, tão ansioso com essa vida. Não é normal. Não é normal a gente tão triste, irmãos. Irmãos, tem algum flamenguista no nosso meio, fora o pastor Lucas? Tem alguém? Irmãos, que loucura foi aquela no domingo, quando o Flamengo ganhou agora o Carioca. É uma alegria, irmãos. O vizinho da minha casa praticamente derruba a casa dele. Irmãos, agora eu fico imaginando como que a gente, que fazemos parte do time dos mais que vencedores em Cristo Jesus, que já ganhamos, que já vencemos, como que a gente consegue ficar tão cabisbaixo, irmãos? Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida essa noite, que a atmosfera da eternidade vai voltar para o seu espírito.
Eu declaro que em nome de Jesus, a esperança da glória vai voltar para dentro de você. Andréia, solta para mim, fecha os seus olhos rapidinho. Solta para mim aquela primeira canção, fecha os seus olhos. Eu quero que você escute essa canção. Não terminamos a ministração ainda, mas fecha os seus olhos. Eu quero relembrar você do céu agora, relembrar a sua esperança. Essa canção ela dura 2 minutos, 2 a 3 minutos, mas eu quero que você escute ela. Feche os seus olhos. Pode aumentar um pouquinho? Feche os seus olhos e escute essa canção. Mesmo em dores que levam à morte, irmão. Não podem, Jesus. Em nome de Jesus, essa música, essas canções não podem ser tocadas apenas em velórios, irmãos. Elas devem fazer parte do nosso dia. Aleluia. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Não amejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Calma aí que eu ainda Mas Paulo diz assim: eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para que vocês conheçam a riqueza da herança de Deus. Pedro, o que é essa herança? Não é nenhuma bênção espiritual, mas a herança que Paulo está falando que nós devemos conhecer quando os nossos olhos forem abertos, é a herança de Deus. Essa herança é a igreja, é os santos, nós que somos a herança de Deus. O comentário bíblico diz bem assim, presta atenção: o cristão amadurece no Senhor quando ele aprende quem ele é para o Senhor Jesus e quem ele representa para Jesus, e por isso ele começa a viver de modo
a alegrar o coração do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo assim: vocês precisam ter os olhos abertos para vocês saberem qual é a identidade de vocês, para vocês entenderem o nível do amor e do prazer que o Senhor tem em vocês. Para quê, Paulo? Para que todo o nosso esforço não seja religioso, para que a nossa devoção a Jesus não seja em troca de alguma coisa, mas seja com uma única motivação: agradar o coração do nosso amado, agradar e alegrar o coração de Jesus. Paulo está dizendo assim: se vocês tiverem os olhos abertos, vocês vão entender qual é a herança de Deus e o quanto Ele tem prazer na herança dEle. E por isso vocês vão passar a viver a vida de vocês de um modo que alegra o Senhor, e não tentando conquistá-lo à base do esforço. Terceiro ponto e último, Paulo ele olha e diz assim: vocês precisam ter os olhos abertos para que vocês conheçam a suprema grandeza do poder que está sobre vocês. Repita bem forte comigo: o poder que está sobre mim. Paulo ainda diz que esse poder que está sobre nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, irmão. Oh, glória a Deus! Esse poder tem nome, ele se chama Espírito Santo de Deus. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? É que nós estamos vivendo um cristianismo sem poder de Deus. Irmão, vamos ser sinceros. A gente fica arrumando desculpa, a gente olha e diz assim: cara, não tem nenhuma manifestação de demônio no nosso meio, porque demônio não entra pelaquela porta. Irmão, vamos ser sinceros. Você acha que ninguém com a vida torta não entra pelaquela porta? Entra sim. Se ele não quer sair, é porque está faltando alguma coisa em nós. E não é falta de autoridade, porque eu e você somos igreja do Senhor e temos a autoridade que Ele derramou sobre as nossas vidas. Pedro, o que está faltando? A interação com o poder de Deus. Nós precisamos voltar a interagir com o poder de Deus. Nós precisamos voltar a desejar esse poder mais do que tudo. Irmãos, não dá para viver uma vida cristã sem conhecer o poder de Deus. O nome disso, o nome dessa teologia é cessacionismo, que acredita que é possível na nossa era viver uma vida sem experimentar o poder ativo de Deus. Mas irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Paulo expressa bem claro que nós precisamos conhecer esse poder. E eu não sei você, eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado. Eu estou cansado de passar talvez mais um ano sem ser arrebatado para algum lugar no Espírito. Irmãos, eu não quero apenas contar essas experiências, eu quero viver. Irmãos, vamos ser sinceros, qual foi a última vez que alguém chegou em você e disse assim: eu tive uma visão de um anjo? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você olhou e alguém disse assim: cara, eu estava orando, eu fui arrebatado no Espírito, o Senhor me levou a algum lugar? Irmãos, será que isso cessou? Será que isso parou? Irmãos, em nome de Jesus, eu iria ministrar sobre Jó hoje, mas quando eu estava de manhã orando, eu senti isso no meu espírito. Pedro, fala sobre o meu poder. E eu não tenho muita anotação sobre o poder, mas eu tenho algo que está no meu espírito que eu estou tentando transmitir. E em nome de Jesus eu quero que você entenda, por favor, irmãos. Eu sinto que o Senhor está falando para nós essa noite. Vocês precisam voltar a interagir com o meu poder. Tem que ser normal as visões espirituais do nosso meio. Tem que ser normal as libertações do nosso meio.
Tem que ser normal. Irmãos, qual foi a última vez que você viu alguém sendo batizado com o Espírito Santo na sua frente? Tem que ser normal isso acontecer no nosso meio. Tem que ser normal, irmãos. As pessoas caírem, tem que ser normal. As pessoas terem visões no nosso meio. E Paulo está dizendo assim: vocês não têm ideia do tamanho do poder que está sobre vocês. Paulo está dizendo assim: a única maneira de vocês entender o nível desse poder é quando os seus olhos forem abertos. Paulo está dizendo, ele fica tentando explicar para a gente, ele diz assim: olha, para vocês terem ideia, esse poder que está sobre vocês, ele um dia ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Agora imagina o que pode acontecer no meio de vocês com esse poder. E eu quero viver isso. Eu quero viver experiências com o Senhor, irmão. Eu quero viver experiências daquela que gente que olha e diz assim: rapaz, como eu já vi muita história assim. Apareceu uma pessoa e pagou um lanche para mim, pagou uma comida para mim quando eu não tinha nada. E quando eu olhei para o lado, essa pessoa desapareceu. Irmãos, a gente está tão normalizado que a gente olha uma pessoa contando isso e a gente diz assim: é mentira, é exagero. Que exagero o quê, irmãos? Eu creio sim. Eu creio sim nisso. Eu creio sim nisso, irmãos, que Ele pode aparecer. E que a gente pode viver grandes experiências com esse poder que está sobre nós e dentro de nós. Quantos de vocês desejam isso e conseguem entender o que eu estou falando? Pedro, qual é o caminho para acontecer isso? Eu estava pensando nisso, qual é o caminho para a gente voltar a viver isso? E aí começou a tocar uma música do Judson de Oliveira hoje de manhã, eu entendi qual é o caminho. Irmãos, o caminho é ser humilde. O caminho é parar de reclamar do culto, parar de reclamar do pregador, parar de reclamar do Isaías que está cantando, tocando. A gente precisa ser humilde e olhar e dizer: cara, o problema sou eu, irmão. Vou usar as palavras do Judson: a terra seca sou eu. Cara, é eu que não consigo mais chorar em um culto. É eu que não estou conseguindo orar do jeito certo. Sou eu que não estou conseguindo mais vir com um coração puro nos cultos. Sou eu que estou tão atarefado, que estou tão preocupado com a terra. Sou eu. A gente precisa ser sincero, irmãos, e olhar para Jesus e dizer: Jesus, me perdoa toda vez que eu joguei essa responsabilidade para o meu pastor, para o meu líder, para a minha igreja. Jesus, sou eu que esfriei. Jesus, sou eu que preciso ser molhado novamente. Sou eu que preciso ser tocado novamente. É o meu coração que está gelado, Senhor. E eu tenho certeza que quando a gente ser humilde, cara, o Senhor vai vir com chuva sobre nós. E para me encerrar, eu creio que o Senhor derramará sobre nós uma onda de poder. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Só que um dia Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, avisa para Acabe que eu vou mandar chuva. Elias pega aquela informação de Deus, e de vez Elias ir pegar, como diz o Fábio Coelho, e pegar um guarda-chuva, porque o Deus disse que ia chover. Vamos ser sinceros, irmãos. Fábio Coelho fala muito isso. Se Deus chega para vocês e diz assim: ó, corre que aí vem chuva, o que você vai fazer? Tirar a roupa do varal, pegar um guarda-chuva, não é? Sim ou não? Sabe o que Elias foi fazer? Ele foi orar 7 vezes até ele ver a chuva. Sabe o que a gente aprende? É que faz tempo que Deus está falando com a gente isso. Eu quero derramar uma chuva sobre vocês.
Mas sabe o que a gente está fazendo? A gente está indo pegar guarda-chuva, sendo que na verdade a gente tinha que estar no joelho, dizendo assim: já que Deus falou que vai fazer, eu não saio daqui até eu ver a primeira nuvem que Ele vai mandar. Eu quero te convidar a ficar de pé no teu lugar. Eu separei uma canção. Deu certo aí não? Não, pode subir, mas eu queria só que tocasse a canção, mas pode subir, que tu fica, entendeu? Então beleza então. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, por favor.